Cape Epic 2021, terceira etapa, quarto dia de competição. Começam a diminuir as oportunidades para ganhar tempo ou recuperar o prejuízo, principalmente quando se fala na disputa dos profissionais. Em relação aos amadores ou grande parte das duplas, é muito mais uma questão de administrar, tentar manter o ritmo, gerenciar a fadiga, cuidar das assaduras, das dores, da mão, do braço, porque no processo de treinamento a gente lembra da perna, do sofrimento, mas o que agrava ainda mais essa sensação de desafio são as assaduras, a dor na mão, no ombro, as costas, o pescoço, o pé e assim por diante. Para os profissionais, eles também passam por tudo isso, mas é uma pegada um pouco ou muito diferente, né? Eles fazem numa intensidade muito mais alta, em compensação num tempo de prova muito menor, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que é mais fácil. Eles conseguem gerenciar um pouco mais a recuperação, mas enfim, eles, né, são os caras que são preparados para... Eles são literalmente treinados para isso. Nós, amadores, ou os amadores em geral, eles estão preparados para um grande desafio. Os profissionais, os caras estão treinados, né? Para o cara, ele treina para isso, ele consegue gerenciar, fazer, ele consegue pensar, vou atacar ou não. O amador pensa, eu me jogo no chão para descansar ou não. Essa é a diferença. Bom, brincadeiras à parte, essa é a etapa de hoje. São 91 quilômetros, assim como as últimas duas etapas, média de 90 quilômetros, média de 2.000 metros de altimetria acumulada. No caso, hoje, 2.100 metros de altimetria acumulada. Pela manhã é sempre mais gelado, mas a previsão, e se concretizou durante o dia, ficou bem quente, próximo de 35 graus. Logo na largada, esses são os líderes, né? O Beers e o Saru, da 19 Songo Specialized. Do lado deles está a equipe da Canyon, incluindo o campeão mundial de maratona, e do lado direito deles, que é o lado esquerdo da tela, as duas duplas da Bulls. Só que a dupla que apareceu hoje para recuperar o prejuízo do pneu furado lá no prólogo foi a equipe Trek Pirelli, dos italianos. Então os italianos conseguiram hoje fazer uma ótima prova. Essas são as duas duplas da Bulls. Acho que eu já comentei isso várias vezes, né? A Bulls é quase que um símbolo do Cape Epic, o time, eu não sei como que eles se intitulam, o time Bulls, que é composto, nesse caso, esse ano, por 3 duplas, uma dupla saiu. Esse é o bloco feminino, profissional feminino, a Sina Frey e a Laura Stiger, imbatíveis na primeira colocação. Na segunda colocação, a Salumed, também imbatível na segunda colocação, e na terceira colocação também. Então o feminino, ele vem acompanhando as mesmas posições praticamente desde o prólogo. Pouca coisa mudou. Está havendo uma variação de tempo entre as duplas, mas não uma troca de posição das duplas. No masculino foi curioso, porque logo na largada, a dupla dos sul-africanos, eles fizeram um ataque, acho que onde está... aqui era o pelotão, essa dupla. Eles abriram, foram embora, eles chegaram a abrir, durante a transmissão, acho que 2 minutos. Mas a hora que eles passaram numa ponte que era um lugar improvável que poderia acontecer algo grave, quebrou o guidão e os caras perderam tempo. Eu acho que é agora, talvez, a imagem, vamos ver. Eu nem sei se eu posso ficar usando essas imagens aqui. Talvez... Agora. Da forma como ele caiu, na verdade, eu pensei que ele poderia machucar alguma coisa como o joelho, cortar a perna e etc. Quebrou o guidão. Não é raro quebrar o guidão no Cape Epic, principalmente dos amadores também, mas o impacto para os profissionais em relação a tempo é muito maior. Então, eu sinceramente, eu avaliaria muito a questão do guidão de carbono, né? Ele também colabora muito com a absorção de vibração,
principalmente, mas em relação ao peso, existem ótimos guidões de alumínio, então não sei, estou só especulando. O que vocês acham? Vale arriscar ou poderia considerar um guidão de alumínio para não correr esse risco? Daí o que aconteceu provavelmente, ele soltou o shifter da parte quebrada e ficou com um guidãozinho de motoboy pequenininho para passar no meio dos carros. E daí, obviamente, passou o pelotão. E daí agora a dupla Canyon, os caras torceram o cabo, né? Não foi só na subida, mas na subida que eu acho que eles perceberam que foi essa subida. Deixa eu pegar um momento. Eles perceberam a oportunidade de abrir esse gap. Talvez o Beers, cara, o Beers ele é grandão, né? A subida era bem inclinada, eu acho que tinham 2 km talvez essa subida. Eles perceberam esse momento, ou esse gap se criou nesse momento. Então a Canyon continuou forçando, e a Pirelli, que está aparecendo no cantinho com os dois italianos, os caras foram juntos com a Canyon. Os caras da Pirelli eles estavam numa situação super favorável, porque os caras da Canyon eles têm o interesse em forçar, sem necessariamente pedir ajuda. E a Trek Pirelli precisava desse gap para tentar recuperar o tempo que eles perderam lá no prólogo. Eles eram uma das duplas favoritas para o Cape Epic, só que eles perderam tempo no prólogo. Então, com certeza, após a etapa de hoje, isso deu um ânimo adicional. Eu não quero usar muito as imagens, mas após esse momento, as duas equipes da Bulls, junto com a equipe da Specialized, primeira vitória no Cape Epic 2021 da equipe Canyon. Logo atrás, os italianos da equipe Trek Pirelli. Daí chegaram as duas equipes da Bulls, as duas duplas da Bulls. E, apesar de tudo, chegou a 19 Song Specialized. Os caras chegaram cansados, hein, meu? Os caras chegaram apenas 30 segundos depois. Mesmo assim, eles mantiveram a liderança. Eles têm 1 minuto e 40 de liderança desses caras aí que estão levantando a mão no pódio. E esses são os líderes, o Saru e o Beers. No feminino não tem muito o que falar, algumas movimentações, mas quando mais uma queda da Salumed, de uma das integrantes da dupla, não é essa imagem, mas ela caiu, perdeu um pouco de tempo, mas no final das contas, a mesma posição de chegada das últimas etapas. Isso quer dizer a Specialized em primeiro, Salusmed em segundo e Faces em terceiro. Esse é o cenário, basicamente, da terceira etapa. Se vocês tiverem